Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar o segundo capítulo do livro de História. Vamos lá para a página 19, onde fala sobre a arte da navegação. Então vocês vão entender um pouco como que os portugueses vieram parar aqui no Brasil, tá? Na página 19, então, fala assim: antes das grandes navegações, as rotas eram feitas apenas pelo mar Mediterrâneo, no litoral da Europa, da África e da Ásia. O oceano que estava mais distante da costa era evitado. A navegação em alto mar exigia embarcações mais resistentes e velozes, além de instrumentos de orientação complexos. Na época, os portugueses eram os navegadores que mais tinham conhecimentos náuticos. Eles desenvolveram técnicas de navegação e aperfeiçoaram as caravelas e alguns instrumentos, como a bússola, o astrolábio e o quadrante. Com isso, criaram condições para viajar pelo Oceano Atlântico. Então, aí nessa página 19, vocês vão ver alguns desses objetos. A bússola, como que ela era antigamente. Hoje em dia ela é bem diferente. O quadrante, astrolábio. O quadrante é um instrumento que media a altura dos astros, ajudando na localização em alto mar. O astrolábio, instrumento de mediação da altura de astros. Com ele era possível localizar barcos em alto mar. A bússola vocês já devem conhecer, né? Já devem ter visto alguma. É um instrumento de orientação, tem uma agulha magnética que aponta sempre para o norte. De origem chinesa, foi aperfeiçoada na época, tá? Aí tem a pergunta de número 2 e a número 3. A pergunta número 1 tá na página 18, mas a gente não vai fazer, tá? Vocês vão ler e responder a pergunta 2 e 3 da página 19. Não precisa copiar a pergunta, tá? Você só lê e coloca a resposta lá no seu caderno de história. Pergunta número 2. De que maneira os instrumentos de orientação contribuíram para o sucesso dos portugueses na época das grandes navegações? Como? Pergunta de número 3. Hoje, que instrumentos você e sua família costumam utilizar para traçar uma rota quando procuram um local? Tá facinho, né? Página 20. Convivência em alto mar. A caravela era comandada por um capitão e conduzida por um piloto, responsável por fiscalizar o timoneiro. Aqui do lado está até escrito timoneiro, pessoa que comanda a rota do leme, peça que controla a direção de uma embarcação. Voltando lá no texto. Os marinheiros, por sua vez, faziam a maior parte do trabalho da embarcação, como a manutenção e o cuidado dos mastros e das velas. Havia também o cozinheiro e o despenseiro, que distribuía a ração diária de comida. A bordo havia ainda um padre, um médico, um escrivão que registrava os acontecimentos importantes da viagem, bombardeiros que eram responsáveis pelos canhões e soldados. Esses tripulantes passavam longos períodos em alto mar. Eles viviam em espaços apertados e sempre corriam o risco de naufragar. Também podia contrair doenças como o escorbuto, que embaixo está explicando. Escorbuto, doença que ataca a gengiva devido à falta de vitamina C, causa inchaço, perda de dentes, apodrecimento da gengiva e manchas na pele. Voltando lá no texto, e sofriam com a falta de alimentos. Então era difícil, né, eles virem nas caravelas. E eles andavam muitos dias em alto mar, navegavam, aliás, né? Navegavam muitos dias. Às vezes eles tinham um norte e às vezes não, né? Às vezes eles tinham um lugar que eles falavam, é pra lá que a gente vai, e às vezes não. Às vezes eles andavam
em busca de lugares novos, né? Aí tem uma perguntinha só nessa página, que é a página 20. Pergunta número 1. Atualmente, o escoborto é uma doença rara no Brasil. Ela é evitada com a ingestão de alimentos ricos em vitamina C. Com a orientação do professor, pesquisa em publicações impressas ou digitais que alimentos são esses. E anote. Aí tem duas páginas, duas linhas para vocês escreverem essa resposta, tá bom? Então, vocês podem estar pesquisando esses alimentos que contêm a vitamina C. Indo lá na página 21, vai falar sobre as crianças da tripulação. Imagina, as crianças em alto mar naquela época, difícil, hein? Que dó! Você sabia que nas embarcações também havia crianças? Eram meninos de 9 a 16 anos que viajavam como aprendizes de marinheiro, chamados de grumetes. Realizavam trabalhos pesados e estavam sujeitos a castigos físicos. Que triste, né? Imagina. A limpeza do navio, por exemplo, era obrigação dos grumetes. Eles deviam manter o convés, que é o pavimento, o piso superior de um navio, sempre úmido, pois se a madeira ressecasse, poderia rachar. Também tinha de observar a passagem do tempo e informá-lo ao restante da tripulação. Isso era feito com a ajuda de uma ampulheta. Além disso, os grumetes ajudavam os marinheiros nos trabalhos de reparo das embarcações. Alguns chegavam a ser encarregados de subir até o ponto mais alto do mastro principal para avistar o mar distante. Que perigo, né? Que dó desses meninos. Então, vamos lá. Aí tem duas perguntinhas. Pergunta número 2. Em sua opinião, as condições de trabalho dos grumetes eram seguras? O que vocês acham? Essas perguntas vocês também podem responder direto no caderno, tá? Não precisa copiar a pergunta. Só coloca o número da pergunta e coloca a resposta, tá bom? Embaixo a pergunta número 3. Você conhece outros momentos históricos em que eram comum as crianças trabalharem? Em que época isso ocorria? Que tipo de trabalho eram realizados pelas crianças? E hoje, aqui no Brasil, as crianças podem trabalhar? Explique. Então, de acordo com o que você sabe, ou você também pode pesquisar. Tem gente que já sabe essa resposta. Tem gente que vai pesquisar. Aí vocês vejam o que é mais correto, né? E coloquem aí também lá no caderno, escreva lá, tá bom? Na página, então, de número 22, vai falar um pouquinho agora das mulheres nas grandes navegações. Em Portugal, a maioria das mulheres eram proibidas de integrar as tripulações. Assim, muitas permaneciam no reino. Lá, trabalhavam no cultivo dos campos, na criação dos animais e nos cuidados com as crianças e os idosos. Apesar disso, essas mulheres puderam contribuir de uma forma com as grandes navegações. Elas fabricavam peças usadas na construção dos navios e preparavam os alimentos para as viagens como biscoitos, marmelada e carne salgada. Algumas mulheres, porém, conseguiam permissão para viajar com os homens. Muitas acompanhavam o marido ou o pai. Outras trabalhavam nos barcos como padeiras e enfermeiras. Algumas também conseguiam sair de Portugal para viver nas terras exploradas pelos portugueses. Aqui também tem mais duas perguntas, a pergunta de número 4 e a pergunta de número 5. A pergunta de número 4. Observe a gravura acima, que no caso é o desenho que está aqui, que tem no livro de vocês, a página 22, e descreva como cada mulher foi representada.
Depois, leia a legenda e levante hipóteses sobre a importância das atividades desempenhadas por elas durante o período das grandes navegações. Então, vocês vão falar se as atividades que elas executavam eram importantes e qual a importância, né? Se era muito importante ou não. Vocês também podem estar colocando no caderno, tá bom? Pergunta de número 5. Em sua opinião, por que muitas mulheres eram proibidas de participar das grandes viagens marítimas? Por que elas tinham que pedir permissão para viajar nas embarcações? Agora, na página 23, a chegada até as terras desconhecidas. Em 22 de abril de 1500, a expedição de Pedro Álvares Cabral encontrou terras que, inicialmente, imaginou-se ser a Índia. Que terra será essa? Porém, era a área que hoje permanece o município de Porto Seguro, no sul do estado da Bahia. Então, era a nossa pátria, o Brasil. Ele tomou o caminho das Índias, que ele pensou que era, ele errou e veio parar aqui. Vocês acreditam? Os portugueses encontraram nesse local uma paisagem exuberante, com muita vegetação e abundância de água. Encontraram também pessoas muito diferentes deles, os povos indígenas, e então fizeram primeiro contato com eles. Como deviam retornar à Europa com mercadorias lucrativas, os portugueses procuraram saber o que poderiam explorar no território. Então, aí começou, né? Começou o diálogo com os índios e eles começaram já a explorar a terra aqui, tá bom? Mas por hoje, vai ficar só até essa página 23. Depois, a gente vai retomar esse assunto em uma outra ocasião, tá bom? Aqui ainda na página 23, tem uma perguntinha. Observe a pintura e responda as questões abaixo. Tem uma pintura muito bacana aqui com os portugueses, com as navegações, tem com os índios, com a praia de Porto Seguro, na Bahia. Tá? Então, vocês vão responder essas perguntinhas. A letra A. Quem é o autor dessa pintura? Em que ano ela foi feita? Aí aqui tem um espaço para responder, tá? Essa aqui não precisa colocar no caderno, pode fazer direto no livro. Letra B. Que acontecimento é representado na pintura? Quando isso ocorreu? Letra C. O autor da pintura presenciou esse fato? Explique. Então, vocês vão ler um pouquinho mais. Vocês podem acompanhar a leitura conforme eu fui lendo aqui para vocês também. Pode pausar o vídeo, pode ler de novo alguma palavrinha que não entendeu, pode estar perguntando para sua professora, tá bom? E é isso, gente. Agora eu vou colocar um videozinho muito bacana de uma musiquinha que fala sobre o descobrimento do Brasil. Vocês já devem até ter ouvido já essa música, ela é muito bacana, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui meu carinho para vocês, um grande beijo e qualquer dúvida estamos à disposição, tá bom?
do Monte Pascoal, bem ali Cabral viu, dia 22 de abril, não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tupim-tupi. Só depois vem vocês que falavam tupim-português. Só depois, com vocês, nossa vida mudou de uma vez. Pero Vaz, disse numa carta ao rei que no altar, sob a cruz, rezou missa o nosso frei. Mas depois seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar. Para as Índias, mas as Índias já estavam aqui. Avisamos, olha as Índias, mas Cabral não entendia tupi. Se mandou para o mar, ver as Índias em outro lugar. Deu chabu, deu azar, muitas nós não puderam voltar. Mas enfim, desconfiou, não foi nada ocasional, que Cabral num desvio viu a terra e disse: uau! Não foi não, foi um plano imperial para aportar seu navio num país monumental. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, o índio do Brasil, e ainda quem me ouviu, vou dizer, descobri, o Brasil tá inteirinho na voz. Quem quiser, vem ouvir, Pindorama tá dentro de nós. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, o índio do Brasil, e ainda quem me ouviu, vou dizer, vem ouvir, é um país muito sutil. Quem quiser descobrir, só depois